Olá, tudo bem a todos? Vamos lá? Nessa segunda aula de comunicação oral e escrita, nós iremos falar sobre níveis de fala. O que são níveis de fala? Vocês se lembram do exemplo que eu dei para vocês do tatu e da girafa? São dois animais totalmente distintos, que estão um aqui embaixo e outro aqui em cima. O que difere eles é uma linha, que é o pescoço da girafa, e os pés de ambos estão no chão. Ok? Misericórdia. Então vamos lá. É um exemplo, um desenho meio cholo, mas é um exemplo. O que difere, se eu começar a falar para o profissional girafa, coisas que somente aqui em cima ele pode acessar, o camaradinho que está aqui embaixo jamais vai acessar esse nível. Jamais. Mesmo que ele suba em algum local, mesmo que ele tenha acesso, ele não vai entender 100%, porque ele não foi feito para, não foi treinado para receber esse tipo de conhecimento. Se eu der um conhecimento daqui para baixo, esse camarada aqui, ele vai continuar tendo acesso, porque ele pode descer, ele pode curvar a cabeça, ele poderá curvar a cabeça até aqui, que é o meu nível de fala. Mas o profissional tatu ainda não vai estar pronto para receber, porque ele mesmo pulando, ele não vai ter acesso. Mas se eu der um nível, se eu começar a falar para esse nível do tatu, o pescoço da girafa pode descer até aqui, mesmo que doa um pouco, descer um pouquinho a cabeça, mas ambos vão ter o conteúdo do mesmo nível, mesmo que o profissional girafa tenha um nível extremamente elevado que pode alcançar aqui em cima, mas às vezes ele pode descer aqui embaixo para ter o mesmo nível de conhecimento. Só que quando eu falo esse nível, baixar esse nível, eu falo da seguinte forma: nível de conhecimento que eu possa entender e que o outro possa entender, níveis de conversa que o outro pode entender e eu posso entender, e todos saem ganhando. Não aquele nível de conversa de baixaria, de um pomposo baixar para bater boca com uma pessoa que tem um conhecimento inferior, da seguinte forma: eu acho que o mundo vai acabar. Aqui é o mesmo da teoria do terraplanistas, né? A Terra é plana. Eu não vou me rebaixar esse nível para tentar debater com você. É porque o homem nunca foi à lua. Mas não, tudo bem. Eu não vou me rebaixar esse nível. Mas, se for no seguinte nível: olha, Jean, o que você acha sobre o que eu devo aprender na escola? Aí não é o meu objetivo, não é o meu nicho. Ou simplesmente: Jean, fala a sua opinião sobre o Flamengo. Não gosto de falar sobre futebol, esporte, mas eu vou descer a minha cabeça, pode curvar, e a gente vai arrumar um assunto aqui, vai falar do seu Mengão, eu vou falar do meu Corinthians, e a gente vai conversar sobre o mesmo nível de fala. Mas se eu começar a falar sobre deixa eu ver aqui, epítase, deixa eu ver aqui também, se eu começar a falar sobre metodologias de aplicação e estatísticas de nível de habilidade, de competência, e deixe-me ver uma outra coisa também. Como é que era? Eu esqueci o nome, que ao qual possuo, que eu estou fazendo também. Como é que era? Homilética, né? Homilética, para alguns homilética é o que vem do ovo, omelete. Mas para alguns homilética é uma outra arte, é uma outra ciência de estudo. Aí eu não vou ficar falando isso porque não vem do nível de vocês, também não vem do interesse de vocês. Mas quem fala assim: professor, o dia que eu entender eu posso falar? Você pode falar.
O nível só é diferenciado, se vocês souberem o que é, por exemplo, homilética, conhecer qual é a ciência, por que ela foi formada, quais as características dela, você sai do seu nível para esse nível. O que difere desse nível para esse nível é o acesso que tem, beleza? Níveis de fala. A linguagem e os níveis de fala pertencem a todos os membros de uma comunidade e é uma entidade viva em constante mutação. A língua, ela sempre muda, ela sempre se alterna, ela sempre muda, ela sempre se atualiza. Novas palavras são criadas ou assimiladas todos os dias, crush. Eu não sei de onde que esse povo tira crush, por aí vai. Por quê? Todos os dias as pessoas, os jovens, criam palavras novas, criam gírias novas e vai surgindo. Os objetivos vão mudando, os conhecimentos vão mudando, se alternando por causa dos hábitos. Antigamente o pessoal não ficava tanto tempo na internet. E como a gente está ficando mais tempo na internet, a gente está aprendendo muito mais linguagem digital. Os dicionários vão incorporando isso. E chama-se neologismos. O dicionário vai criar essas palavras, pegar essas palavras novas, vai incorporar e dar um conceito para elas, né? Atualmente, os veículos de comunicação audiovisual, especialmente os computadores, não haviam equivalentes em português. Quem determina as transformações linguísticas e os níveis de linguagem é um conjunto de usuários, independentemente de quem estejam eles escrevendo ou falando. A língua escrita quanto a oral representam variações condicionadas por diversos fatores, regiões sociais e intelectuais. Vamos pegar esse aqui por enquanto. Primeiro, quando eu falo de computador, 1990 para trás, o pessoal não sabia o que era um software, né? O pessoal não sabia o que era um software. Até hoje o pessoal fica com dúvida o que é software e hardware. São duas coisas distintas e o pessoal pensa que tudo isso é um computador. Não. Software é esse programinha, é o Windows, é o iOS e por aí vai. São coisas são programas que eu não consigo acessar fisicamente. Mas se eu colocar a mão no meu teclado, colocar a mão no meu monitor, são hardwares. Colocar a mão no meu celular é um hardware. Tudo que é palpável, que possui dentro dele um software. Beleza. Quando eu falo que a língua ela é determinada pelo conjunto de usuários, é da seguinte forma. Para alguns que estão nas faculdades, o termo brainstorm vai fazer mais sentido, porque é um tipo de linguagem que aqueles determinados usuários utilizam. Brainstorming, briefing, todos esses dois termos vão se agregar a um tipo de usuários dessa língua, que é mais publicitários, jornalistas, marqueteiros e por aí, design gráfico, design de web e por aí vai. Por exemplo, se eu usar HTML, função JavaScript, vai fazer sentido para um determinado grupo de pessoas. Se eu falar, craqueia para mim, esse aqui já é um nível de linguagem que o pessoal dos jogadores ou quem mexe com o computador sabe. Eu não quero pagar o programa, então eu quero jogar alguma coisa pirata dentro do meu software, um código pirateado, para que esse programa rode como se fosse original. Esse é um tipo de linguagem que os usuários utilizam. A mesma coisa dos usuários da polícia e dos usuários de outras classes sociais. Cada um tem o seu tipo de linguagem. A linguagem escrita quanto ao oral, ela vai diferir em região para região. Por exemplo, macaxeira. Para alguns aqui não faz sentido, macaxeira. Mas macaxeira, o que é macaxeira? Para alguns é mandioca. Para alguns é se eu não me engano, é uma mandioca mais rosada. Aipim, macaxeira, mandioca, juju, chup-chup, din-din, geladim. Pipa, arraia, papagaio, surucão, monarcona, bike, magrela, camelo, por aí vai. Tudo isso vai mudar de região para região, ok? Aí quando eu falo social, exemplo, olha, me dá um parecer sobre a situação. Opa, para alguns vai fazer sentido, vai, para outros também vai. Quando eu falo, por exemplo, para o nível social, vamos lá. Quando eu falo para o nível social sobre uma linguagem de investimento
padrão, que é déficit, superávit e queda. Déficit, superávit e queda, para alguns não vai fazer sentido. Déficit, o que é déficit? Superávit. Para alguns fala déficit, dependendo do social, é perda. Realmente, é uma perda para o ramo financeiro, que é uma perda, déficit. Superávit, nossa, esse cara teve um superávit de ideias, isso superou. Para alguns faz sentido, para outros, superávit é quando a bolsa fecha em alta. Isso é muito bom, teve um superávit, um déficit, uma estabilização. Mas quando entra em níveis intelectuais, aí eu já pego. É a mesma coisa que eu estava falando lá no início do exemplo da girafa e do tatu. Nível de intelectual é difícil demais você se encaixar em níveis intelectuais. Estava assistindo um filme, chama Jojo Hit, se não me engano, que faz uma menção à Segunda Guerra Mundial do Adolf Hitler. Eu percebi que eles queimavam todos os livros para que as pessoas não tivessem um acesso intelectual que boa parte dos níveis tinham, e porque essa parte as partes inferiores não tendo acesso ao nível que o pessoal tinha, eram muito mais fáceis de acesso. Tem um livro também chamado O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel ensina também muitas coisas para dominar o povo, e uma delas é pelo nível intelectual. Não vou entrar em assunto, porque é isso que a gente queria debater pessoalmente. A língua escrita obedece às normas gramaticais. Já a oral é mais espontânea, solta, livre. Vamos resumir isso aqui? O jeito que você fala, você não escreve. E o jeito que você escreve poderia ser dito também. Exemplo, se eu falo de um jeito, eu não escrevo do mesmo jeito. Se eu escrevo do mesmo jeito, eu posso falar do mesmo jeito. Vamos lá? Eu estou escrevendo aqui, a língua escrita obedece às normas gramaticais. Eu usei o português correto. Aí se eu falar assim, os trem que escreve, pode escrever igualzinho o português. Eu não poderia escrever dessa mesma forma que eu pronunciei aqui para vocês, porque ficaria totalmente errado e incorreto, beleza? Já a língua falada, ela não obedece isso não. O povo fala diferente, igual o goiano fala arvinha, arvinha, arvão, porta, porteiro, portão, apeia, vou te dar uma pia, vou te pisar, menino. Deixa eu ver outro termo que nós utilizamos. Apeia aí pra gente conversar um pouquinho. Deixa eu ver mais. A vazia, pega a vazia lá pra mim. Entende? Esse nível de conversa pode ser falada, mas não pode ser escrita. Só que quando o pessoal, por exemplo, pessoal de internet, principalmente entre 14 e aos 26 anos de idade, eles têm muito vício de linguagem. O pessoal de 18 até uns 26 está tranquilo, porque está saindo disso. O vício de linguagem é a mesma língua, por exemplo, VC, MSM, TB. Eu já peguei muito isso em redação. Estão escrevendo do mesmo jeito que escreve no celular. Isso é incompatível com o programa profissional. Porque se você escrever dessa forma um e-mail profissional, chefe, VCTB, MSM, o chefe fala assim, que criancice é essa? Parece que não sabe escrever ainda. Você pode falar isso com alguém? Pode, na sua casa, do seu jeito. Mas quando você está num ambiente profissional, tem que ser a norma gramatical. É meio chatinho mesmo. Se você quiser trabalhar e se quiser ter um futuro, tem que ser dessa forma. Ok? Não, professor, mas tem uns caras que são youtuber. Tem esses caras que jogam futebol. Não vou entrar no detalhe. Ok? No Brasil, um abismo quase intransponível para os usuários da língua é o padrão da língua culta. É a língua e o padrão da língua culta. Vou dar um exemplo direto para ficar mais claro. A língua culta e a língua popular. A língua culta e popular são dois níveis diferentes. O povão, que fala tudo errado, e o povo chato, que fala tudo certinho. Tinha que ser chato, mas necessário. É como se um alemão ou um italiano tentasse conversar com um alemão no mesmo nível.
O italiano, mas que putz, que o alemão fala assim, não vai entender nada, absolutamente nada. Por quê? São duas línguas totalmente diferentes. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Assombroso. Assombroso para nós, se eu colocar assombroso, assombroso é um espanto. Eu fico espantado. Mas quando, por exemplo, deixa eu ver se é a mesma forma que eu escrevo no espanhol. Espanhol, assombroso. Assombroso, é só com S. Vamos pegar aqui assombroso. Assombroso é surpreendente para o português. Assombroso também dá a mesma intenção, só que pro espanhol é algo como, nossa, que grande, que maravilha, que estupendo. Para nós é, cara, que medo, é isso. O assombroso para um é diferente do assombroso para outro. Deixa eu ver, por exemplo, caminhar, que é caminhar, muda um pouquinho. Por exemplo, esqueci como que é mudar. Deixa eu ver aqui, eu esqueci. Muito tempo que eu não pratico espanhol. Mudar. Cambiar, é isso mesmo, cambiar. Cambiar para o espanhol é, como vocês viram, mudar. Você fala assim, vamos cambiar hoje nossas figurinhas? Cambiar, que é isso? Vocês pegaram essa palavra, ligaram as casas de câmbio, que é troca de moedas. Cambiar, troca, beleza? Então, só para vocês terem, troca, isso pro português, troca, cambiar, que é uma troca. Já pro espanhol, dá o sentido de mudar. Eu quero cambiar a minha vida. Pro espanhol faz sentido. Se eu chegar para alguém e falar assim, cara, eu tô com vontade de cambiar a minha vida, o cara vai falar, epa, cambiar, que é isso? Ele quer fazer uma gambiarra na vida dele. Tá vendo que os níveis de fala vão ser diferentes? Beleza. Não se espera que um jovem fale assim, vamos ao shopping assistir. Vamos ao shopping e após assistir um filme, poderia fazer isso também. Ou vamos ao shopping assistir a um filme, também. A realidade, vamos no shopping assistir um filme. Mesmo assim ficou um pouquinho organizado. Mas vamos colocar, vamos no shopping. Depois a gente assiste um filme. Ou vamos no cinema. Pronto. Não respeita uma língua culta. O que isso tem a ver com profissional? Tudo. Profissional, no ambiente profissional você tem que falar de acordo com o ambiente profissional. Escrever conforme a norma culta não que representa uma camisa de força, mas um tesouro das formas de expressão mais bem cultivadas da língua. É um requisito para que qualquer profissional de nível universitário que se pretenda elevar o nível da vala comum de sua profissão, é necessário que tenha essa norma culta. De novo, deixa eu até marcar para vocês. Qualquer profissional, que é um requisito é o quê? De quê? Norma culta, ou escrever conforme a norma culta, que é escrever certinho. É um requisito para qualquer profissional de nível universitário. Alguns falam assim, professor, mas tem cara que entra na faculdade e tá nem aí, professor, continua escrevendo errado. Pois é, primeiro, se você for basear esse cara, primeiro, me fala onde que ele tá. Quanto que ele tá ganhando? Ele tá ganhando 5 mil. Professor, ele tá ganhando 5 mil, mesmo assim ele tá escrevendo errado. Pois é 5 mil, poderia estar ganhando 15, 20, 25, 40, 50 mil. Mas sempre vai permanecer em 5, 4, 3, 5, 6, 7, 5. Sempre vai ser na casa de 5. Porque só o que difere dele é que ele tem um diploma, que muitas das vezes nem merece, né? Para quem quer fazer a diferença, simplesmente tem que ver que a norma culta é um diferencial na profissão. Nossa, o cara escreve bem. Nossa, o cara fala bem, hein? Nossa, o cara escreve extremamente bem. Olha, dá uma diferença, principalmente na carreira. O domínio eficiente da língua em seus variados registros. Uma coisa,
Alguns alunos, professor, não vou ficar escrevendo bem não, porque lá na escola vai que os caras ficam me enchendo o saco. Ai, não, lá certinho, escreve tudo certinho, fala certinho. Eu sempre digo, não se preocupe, porque eles um dia podem trabalhar para você. Aí você pode dominar eles, falar que eles devem aprender o que você quer, tá? Não que isso seja padrão. Talvez se você possa trabalhar para eles também. Quem sabe um dia eles aprendem, né? Língua popular ou coloquial. Mesma coisa, popular ou coloquial. É aquela usada espontânea e fluente pelo povo. Mostra-se quase sempre rebelde à norma gramatical e é carregada de vícios de linguagem. O solecismo. Erros de regência e concordância. Além do barbarismo, erros de pronúncia, grafia e reflexão. Ambiguidade gera dúvidas na língua. Vamos lá agora explicar. Após lermos, identificamos que os vícios que vão gerando na língua vão gerando solecismos, que são erros de regência e concordância. Na língua popular ou coloquial, ela não gera como pode dizer, ela não vai ser certinha, todo mundo vai falar certinho. Olha, por favor, tente sair da casa para que nós possamos entrar. Exemplo, você já viu aquela entrevista de um pessoal mais humilde financeiramente, que fala tudo errado, mas quando coloca um microfone e uma câmera na frente dele, ele puxa o R, ele tenta falar certinho e fala tudo errado, porque está tentando falar certo e não está sendo ele? Pois é, eu passei por isso demais. Isso acontece porque eles estão falando uma linguagem popular, mas quando eles tentam subir um nível, eles não estão preparados para aquilo, porque não prestaram atenção nas aulas, principalmente nas aulas, ou não tiveram o mesmo grau de instrução, nível de instrução. E depois eu vi na internet uma mulher brava. Eu vou tentar achar o vídeo e mandar para vocês. Mostra para vocês quando a gente voltar. Porque eu não quero que ninguém fique me corrigindo, porque se alguém quiser me corrigir, tem que pagar um supletivo. Esse é o nível, entendeu? Além do barbarismo, erros de pronúncia, grafia, como que eu acabei de falar, um exemplo, ambiguidade, aquelas pessoas que sempre falam errado, que você fala assim, nossa, essa pessoa está falando tão errado que eu não estou entendendo o que ela está falando. Beleza. Cacofonia. Vou ser direto e objetivo. Algumas frases, algumas palavras, quando você as junta, o fim de uma e o início da outra, ou toda a outra, podem formar segundas palavras. E dependendo da formação da palavra, pode gerar um sentido ridículo. Vamos dar um exemplo? Dei um beijo na boca dela. Cadela. Não me preocupei, já que tinha terminado a prova. Jaquetinha, que é uma jaqueta pequena. Tá vendo que tem que ter uma palavra que gera um sentido, um outro sentido? Eu vi ela na praça. Eu vi ela na praça. Viela. O que é uma viela? É um corredor pequeno que dá acesso a muitas casas. Ela tinha uma bolsa de couro. Latinha. Eu esqueci de colocar o nha aqui. Latinha. Uma lata pequena. Tá vendo? Pleonasmo. Deixa eu resumir esse pleonasmo. Como exemplo, desci para baixo, subi para cima. Deixa eu ver aqui mais. Descer para baixo, subir para cima. Encarar os problemas de frente. Entendeu? São esse tipo de exemplo que se torna um pleonasmo, que é muito comum na língua popular. Agora, entrando na língua culta ou padrão, é a língua correta, escrita e falada. Por exemplo, é aquela ensinada nas escolas e serve de veículo às ciências em que se apresenta com terminologia especial. É usada pelas pessoas instituídas das diferentes classes sociais e caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Mais utilizada na linguagem escrita e literária, reflete prestígios sociais e culturais. Opa! Então está falando que quem escreve ou fala, como que está escrito aqui, gera um prestígio social e cultural? Antigamente sim. Hoje, por causa da proliferação da internet, temos youtubers que falam totalmente errados e que o pessoal ama do jeito que eles falam errados.
né? Whindersson Nunes, quem mais? Esqueci o nome, o que vem na minha cabeça é o Whindersson Nunes. Tem também um canal que eu gostava muito, que é o Nostalgia, porque o Nostalgia, ele pegava esse contraponto da língua culta e padrão. Ele descia um nível legal, mas ele continuava uma linguagem simples, mas uma linguagem correta de se pronunciar. Beleza. Gíria. Agora, fechando o assunto de popular, coloquial e culto e padrão, vamos entrar em gírias, para a gente quase finalizar. A gíria, ela é característica de um determinado grupo. Um autor falou assim, a gíria relaciona-se ao cotidiano de certos grupos sociais que vivem à margem das classes dominantes. Os estudantes, os esportistas, entre outros. Eles usam como arma de defesa contra as classes dominantes. Esses grupos utilizam a gíria como meio de expressão do cotidiano para que as mensagens sejam decodificadas apenas pelo próprio grupo. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui para dar. Aqui. Caracterizada como um vocabulário especial, a gíria surge como um signo do grupo. A princípio secreto, domínio exclusivo de uma comunidade social restrita, seja a gíria dos marginais ou da polícia, dos estudantes ou de grupos ou profissões. É o exemplo que eu dei do brainstorm e por aí vai. Só que aí eu quero dar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo do meu cotidiano quando eu era militar. Ferro. Ou o cara ali colocou um ferro nas costas do outro ali. Para alguns não faz sentido. Para alguns, o cara, se tiver a mente poluída, vai pensar outra coisa. Mas para alguns grupos vão entender que o cara chegou com uma arma e colocou nas costas do cara. O cara jogou o canhão fora. Aí você fala assim, canhão. Para alguns grupos sociais, o pessoal vai pensar que pegou uma pessoa feia e jogou fora. Ou jogou em algum outro local. Mas para alguns grupos sociais, canhão também é arma. Ou o cara jogou canhão ou ferro, dependendo da região também. O cara pulou o corguinho de ré. Essa expressão, essa gíria, ela só vai fazer sentido, essa metáfora, ela só vai fazer sentido aqui em Goiás. Se você for para o sul, para o sudeste, para o norte ou para o nordeste, até mesmo Mato Grosso do Sul, que é dentro do estado, que é dentro da nossa região centro-oeste, não vai fazer sentido, né? Beleza. Linguagem vulgar. A linguagem vulgar é aquela que não obedece de forma alguma a norma gramatical. Dino Preti, que é um estudioso, professor, ele diz assim, ligada aos grupos extremamente incultos, aos analfabetos. Opa! Professor, mas não é triste falar que o pessoal que não sabe português, ele fala linguagem vulgar? O que é vulgar? Por exemplo, se você for na Ásia ou no Mediterrâneo, e você uma menina for de camiseta cavada, é vulgar para eles, foge da cultura. Se, por exemplo, uma mulher vem aqui de burca nadar numa piscina, automaticamente para nós parece que é vulgar. Nossa, a gente tem uma ideologia diferente de vulgar, né? Vulgar é uma pessoa que se mostra demais além do que é o padrão, correto? Ou se mostra de menos, é uma pessoa mais comedida. Mas nossa cultura, o conceito muda um pouquinho. Beleza. Aí eu dei um exemplo aqui, Nós vai, ele fica. Eu nunca dei um beijo nela. Vamos ir no mercado? Toda vez que eu falo, caboclo, apeia um pouquinho pra gente bater uma prosa. Linguagem vulgar, mas é uma linguagem regional, que só nós entendemos goiano muitas vezes. Ô moço, testa aí, cara. Apeia aí. Vamos bater uma prosa. Depois a gente coloca a boca para trabalhar. Opa, como assim? Para alguns grupos vão fazer sentido, para outros não. Ok? A mesma coisa, muitas vezes, em algumas regiões, eu creio que muitos de vocês vieram de outras regiões, vocês vão perceber essa mudança. Essa diferença. Exemplo, goiano e mineiro são totalmente diferenciados, que eu vou entrar exatamente
agora. Que é a mesma coisa do, moço, desce daí a P, vamos conversar um pouquinho. Exemplo, mineiro, ele fala muito no diminutivo. Algumas pessoas falam, mineiro e goiano é a mesma coisa. Não, não é. Principalmente porque a GOD, a BR, as estradas estaduais deles é MG, e a nossa é GO. Então não confunde. Goiano não gosta de ser confundido com mineiro, tá? Goiano raiz. O goiano, ele costuma subtrair a palavra. E o mineiro coloca ela no diminutivo. Por exemplo, para o mineiro, uma árvore pequena é arvinha. Eu já dei aula para mineiro, eu sei como é que é isso. É muito legal quando eles começam, a gente começa a falar entre linguagem regional. Então gera muita felicidade na sala de aula, porque a gente vê as diferenças de regiões. Por exemplo, o mineiro fala arvinha, cafezinho, pão de queijo, como pão de queijinho, como queijinho, como docinho. É muito bom. Aí o goiano já é diferente. O goiano você está vendo aquela árvore grande? A gente não fala assim. Como é que a gente vê uma árvore grande? Nossa, rapaz, que arvão. Ou a gente vê uma árvore pequena. A gente não fala árvore, que arvorezinha pequenininha. Não, de forma alguma a gente fala, nossa, arvinha é essa, hein? Arvinha. Ou a gente não fala que uma vasilha está, menino, pega aquela vasilha verde que está sobre a mesa, que está vazia. Não, a gente resume a frase. Menino, pega aquela vazia lá em cima da mesa. Pronto. A vazia pode estar cheia ou pode estar vazia. Beleza. Opa, esse aqui não. Beleza? Até que tudo bem? Dúvidas? Estou à disposição. Fique atentos às atividades.